Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Amém. Boa noite, meus amados e benditos irmãos. Nós nos encontramos nesta noite, mais uma vez com o propósito e com o intuito de louvarmos e bendizermos a esse Deus, e não fazemos isso pelos nossos próprios intuitos, propósitos, desejo, mas somos movidos pelo Espírito Santo de Deus em vista da convocação do Senhor de que o seu povo o adore. E movidos por esse mesmo Espírito, nós aqui estamos para prestarmos um serviço de adoração ao nosso Deus. É a forma de louvarmos a Ele. Ele nos convoca, Ele nos chama, e diante dele nós nos prostramos nessa noite, como comumente fazemos semanalmente. Assim, portanto, nós vamos iniciar esse serviço de adoração ao nosso Deus. Que você concentre-se nisso, foque neste propósito e juntos adoremos, bendigamos ao nome do Senhor. Fechemos os nossos olhos, baixemos a nossa fronte e vamos iniciar orando ao Senhor nosso Deus. Senhor bendito, Deus nosso, Senhor de toda a terra, Senhor das nossas vidas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus sobre tudo e sobre todos, Trindade Santíssima, Augusta, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, a Ti, Senhor, rendemos glória. A Ti somente rendemos louvores, honra, pois só o Senhor é digno de todas essas coisas. Só o Senhor é digno de toda a adoração. A Tua glória, Senhor, está patente aos nossos olhos em todas as coisas que vemos, em tudo que foi criado por Ti e que é dirigido pelo Senhor. O Teu poder, Senhor, e a Tua majestade está sobre nós. O Senhor se assenta no Seu trono e governa todas as coisas, governa tudo e a todos. E por isso tudo, Senhor, converge para a glória do Teu bendito nome. Tudo, Senhor, converge e é realizado para o cumprimento da Tua única e exclusiva vontade, Senhor. E por isso todas as coisas exaltam ao Senhor. Os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anunciam as obras que são das Tuas mãos. E nós chegamos até aqui guiados pelo Senhor, convocados pelo Senhor e conduzidos pelo Senhor. Aqui estamos, única e exclusivamente, para prestarmos a Ti um serviço de adoração cultica que o Senhor merece. Não podemos fazer isso, meu Deus, pelos nossos próprios intuitos, pelos nossos próprios esforços, mas só podemos fazer isso na mediação de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso mediador e Salvador, e no poder do Espírito Santo. Portanto, te rogamos que o Senhor assim nos conduza, que Tu recebas, Senhor, a adoração prestada a Ti, Senhor. Que Tu, Senhor, nos conduza para que façamos tudo para a glória do Teu bendito nome. E mais importante ainda, fala ao nosso coração. Senhor, nos exorta, nos conforta pelo Teu perdão. Senhor, e nos conduz e nos ilumina através da Tua bendita palavra. Que sejamos tocados, edificados, transformados nesta noite aqui. E que assim o Senhor aclare as nossas mentes e os nossos corações, para que não saiamos aqui da mesma forma que entramos, saiamos diferentes, edificados, mais santos, mais leais ao Senhor, mais incomodados a fazermos a Tua vontade, a obedecermos a Tua lei. É assim, Senhor, que nós, aos Teus pés, Te rogamos, Te oramos, Te clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus amados irmãos, os que puderem, e abramos a nossa Bíblia no Salmo de número 38. E façamos assim uma leitura alternada
de todo este salmo, salmo de número 38. Leitura alternada, eu iniciarei e os irmãos alternarão comigo. Salmo de número 38, diz assim a palavra santa e bendita do nosso Deus. Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tratam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Dá-te excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam o engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e que contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que me pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ainda de pé, abramos os nossos inários. Inário Novo Cântico, de número 21. Louvor ao Deus de Abrão. E assim cantemos juntos. Deus de Abrão louvar, tu vais
Amém. Poder sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Passemos agora ao momento de confissão diante do que lemos da grandeza desse Deus, cuja palavra nos revelou no salmo lido. E agora, quedados diante do Senhor, temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. E a instrução da parte do Senhor para nós está no livro de Mateus. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Mateus 19, versículos 16 a 22, que dizem assim. Acompanhe silenciosamente. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. À luz da palavra de Deus, meus amados irmãos, e à luz da lei do Senhor, o que nos cabe é reconhecermos que nós, muitas vezes, não cumprimos o que a lei do Senhor nos diz, o que a palavra do Senhor nos ordena. E é por esta razão que o que nos cabe é exatamente, diante do Senhor, confessarmos a Ele os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Assim, portanto, façamos isso de maneira silenciosa e individual, e dentro de alguns instantes, o seminarista Hugo orará ao Senhor, agradecendo pelo perdão recebido da parte de Deus. Oremos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus justo, puro, santo, 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 assim a Tua palavra nos revela, Senhor. Deus Eterno, como poderemos nos aproximar de Ti senão pela mediação de Teu Filho Jesus Cristo? E é confiado nele, Senhor, que estamos aqui esta noite, e é confiado nele que nós louvamos o Teu nome, que nós lemos a Tua palavra. Sentes, Senhor, que nada há em nós que nos habilite a estar na Tua tão excelsa presença, Senhor. Mas confiados em Cristo, Ele que é perfeito, Ele que é santo, puro. Sim, ó Deus, a Tua palavra nos diz que assim como nós somos tentados, assim como nós somos provados, Ele também foi, mas que por tudo isso Ele passou sem pecado. Deus Santo, e cientes que Ele está à Tua destra, Pai, que Ele intercede por nós, é que nós nos aproximamos de Ti com um coração grato por tudo que Ele operou em nosso favor, e como o Senhor graciosamente atentou para nós nele. Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos arrebatou das trevas para a Tua maravilhosa luz, e aqui estamos, Senhor. Aqui estamos para Te servir, aqui estamos para Te cultuar. Enche o nosso coração, Senhor, de alegria por isto, enche o nosso coração de gratidão por isto, ó Pai. E que, confiados na verdade de que Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, está aí diante de Ti,
possamos nos aproximar de fato com intrepidez, possamos nos aproximar, Senhor, com ousadia, clamando: tem misericórdia de nós. Mortifica, Senhor, dia a dia os nossos pecados. Senhor, nos santifica, nos concede viver com toda piedade e justiça, e que em nosso proceder, em que em tudo que fizermos o Teu nome seja glorificado. Seja, Senhor, nas nossas ações, seja nas nossas palavras, até mesmo, Senhor, no mais íntimo do nosso coração, nos nossos pensamentos, ó Pai, que tudo seja para o engrandecer de Teu nome. Assim nós oramos a Ti, tão somente confiados, unicamente, Senhor, seguros em Cristo Teu Filho. Amém. Amém. Perdoados, meus irmãos, diante do Senhor, agora louvemos a Ele, exaltemos o seu santo e excelso nome. Para isso, leiamos a instrução da parte do Senhor para esse momento, que está no Salmo de número 29, versículos 1 e 2. E de pé os que puderem, em reverência à palavra do Senhor, leiamos em uníssono os versículos 1 e 2 do Salmo de número 29. Lembremos de ler a partir da titulação presente no texto original. Leiamos. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ainda de pé, celebremos e louvemos o nome do nosso Deus com dois cânticos espirituais. Rei das nações, e quão grande é o meu Deus. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
Sentar, meus irmãos. Havendo exaltado, havendo confessado e sido perdoados e havendo louvado o nome do Senhor, também prestemos adoração a Ele com os nossos bens, dedicando a Ele daquilo que Ele mesmo provê a cada um de nós. E a instrução da parte do Senhor para isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. E eu convido a igreja que, mesmo assentados, leiamos juntos em uníssono. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra santa do nosso Deus, leiamos juntos. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém. Temos a oportunidade então de louvarmos a Deus com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. E fazemos isso como um ato de obediência, mas também de gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós faremos isso enquanto também cantaremos o hino de número 57, Fonte de Todo Bem, do Inário Novo Cântico. Façamos isso. A terra se de
Amém. Bendito seja Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses dízimos, por essas ofertas e rogando ao Senhor da sua graça, da sua iluminação sobre o seminarista Eliseu, que exporá a palavra no dia de hoje. E vamos fazer essa oração com o nosso irmão diácono Vitor. Santo Deus e eterno bom Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite do teu santo dia em que podemos nos reunir aqui neste local, ó Deus, que o Senhor nos deu, para prestarmos culto ao Senhor, Pai, como é devido ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração, ó Deus, de toda a exaltação. Ó Senhor, neste momento, nós adoramos a Ti através também dos nossos bens, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o sustento, tem nos mantido, ó Deus, e aqui nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Te rogando, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração desta forma também, assim como nós já cantamos louvores, já lemos a Tua palavra, Senhor, nos colocamos, Senhor, dispostos a Te adorar aqui nessa noite, que o Senhor receba também os nossos dízimos, ó Deus, e as nossas ofertas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que nessa noite pôde dizimar, pôde ofertar. Que o Senhor possa abençoar grandemente as suas mãos, os seus trabalhos, suas fontes de renda. Nós rogamos também por aqueles que não puderam, ó Deus, nessa noite contribuir, ó Deus, financeiramente, mas que o Senhor esteja abençoando-os cada vez mais. Porque sabemos que aqui estamos nós, Senhor, dispostos, com os nossos corações dispostos à adoração ao Senhor. Ó Deus Santo, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais sermos, ó Deus, dispostos, Senhor, a ofertar, a dizimar, a ajudar, Senhor, no mantimento da Tua casa também. Nos ajuda, Senhor, abençoa-nos, Senhor, assim como o Senhor já tem nos abençoado, nos dando mantimento, nos dando alimento para louvor da Tua glória. Ó Deus Santo, nós rogamos que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, daqueles homens que estão responsáveis pela administração dos valores que foram depositados nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, ó Deus, para que eles possam aplicar esses valores de maneira que a Tua glória, Senhor, seja o alvo e que também, ó Deus, o bem-estar da Tua igreja. Ó Senhor, tem misericórdia desses homens, ajude-os em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós queremos neste momento rogar, Senhor, também a Tua graça no que diz respeito, ó Deus, à pregação da Tua palavra. Hoje nosso irmão seminarista Eliseu está com esta responsabilidade. Grande responsabilidade está posta em suas mãos, ó Deus, de expor a Tua palavra. E nós te rogamos, Senhor, tem misericórdia da vida dele, Senhor, e que ele possa, ó Deus, saber a responsabilidade que está em Tuas mãos. Que o temor do Senhor possa estar sobre sua vida. Ó Deus Santo, que em temendo ao Senhor e sabendo da responsabilidade que está em suas mãos, ele possa pregar, ó Deus, de maneira objetiva, de maneira clara, Senhor, e de maneira que a Tua voz se faça ouvir aqui neste lugar, nessa noite. Que não seja somente, ó Deus, o Eliseu falando por ele, mas que seja ele, Pai, falando, sendo boca Tua nessa noite, falando a Tua verdade para nós, nos confrontando, nos confortando, trazendo luz, Senhor, para cada um de nós. Ó Deus, que o Teu Espírito possa usá-lo de maneira extraordinária nesta noite. Quanto a nós, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que foquemos a nossa atenção naquilo que estará sendo exposto nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa aclarar o nosso entendimento, de maneira que nós venhamos compreender as verdades da Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra possa atingir o nosso coração de maneira poderosa, Senhor, para que nós saiamos daqui transformados, Senhor, pela Tua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos ajuda e tem misericórdia de nós. Amém. Amém. Diante dos atos que fizemos, o Senhor agora nos responde através da Sua palavra bendita. Ouçamos com diligência, com atenção. Amém. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre sobre a vida de vocês. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12.
nós faremos a leitura da sessão do versículo 12 até o versículo 31. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, os versos 12 até o verso 31. Antes de lermos a palavra do nosso Deus, vamos à presença dele mais uma vez em oração. Ó Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença, tomando a Tua palavra em nossas mãos. E agora, com muito temor e tremor, nós nos aproximamos para expô-la diante do Senhor, na expectativa de que o Senhor, Deus mesmo, fale conosco. Nos dê a instrução, ó Pai, daquilo que verdadeiramente o Senhor requer da sua igreja. A saber, ó Pai, a disposição que haja em cada um de nós, impelidos pelo Teu Espírito, guiados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos então, ó Pai, agir com unidade uns para com os outros. É essencial isso dentro do corpo de Cristo, que a Tua igreja esteja unida, contemplando a ligação maior que temos em Cristo Jesus, que assim possamos então agir uns para com os outros. E dentro desse propósito, ó Pai, então, Senhor Deus, nos revele as verdades das Sagradas Escrituras, para que a semelhança de Cristo Jesus possamos então ser transformados, ó Pai, mudados naquilo que precisamos ser mudados, deixar as nossas velhas práticas para trás e assim ser transformados de glória em glória à Tua semelhança. Se conosco, ó Pai, toma-nos nas Tuas mãos. Essa é a oração que te fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores
dons. Amém. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição que será feita esta noite. Irmãos, nós daremos uma pausa apenas nesse domingo para trazer um assunto que é extremamente relevante para nós como igreja. Nós demos uma pausa, então, na exposição sequenciada que temos feito no livro de Ruth, para trazer, então, uma grande verdade, uma grande necessidade que nós temos, todos nós, em todos os locais da face da terra como igreja. É claro que toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, como homens de Deus, sejamos habilitados, capacitados para toda boa obra. É isso que nos diz 2 Timóteo, no capítulo 3. Entretanto, essa carta em particular traz um diagnóstico da igreja de Corinto, e quando nós lemos essa carta, é como se nós olhássemos para um grande espelho, e o que nós vemos ser refletido deste espelho são exatamente as nossas ações como igreja de Cristo. Eu recordo aos irmãos que nós já passamos por isso recentemente nas exposições com o reverendo Herardo, em Atos, no capítulo 18, no verso 11, onde Paulo já havia chegado aqui em Corinto, passado 1 ano e meio nessa localidade, havia pregado a palavra em meio às dificuldades que ele enfrentou. Muitos membros haviam então se convertido através da pregação da palavra do servo do Senhor. Mas agora você verá, depois que Paulo sai dessa cidade, então, após algum tempo, ele escreve essa carta, denunciando graves problemas existentes nessa igreja. Essa epístola foi ocasionada, então, por meio de um relatório que é trazido a Paulo, você vê isso no capítulo 1, no verso 11, pelos membros da casa de Chloe, cujo esse relatório vai informar que a igreja estava começando a passar por muitas facções, ou seja, muitas divisões dentro dela. E essa desunião dentro da igreja de Corinto estava destruindo a igreja. Quando o espírito de partidarismo então invade a igreja de Corinto, as pessoas naturalmente se afastam umas das outras e a união começa a dar lugar à discórdia e ao particularismo, à individualidade. Conforme então lhe haviam dito, a igreja agora estava dividida, e você vê isso também no capítulo 1, onde Paulo é relatado que você vai ver eles dizerem: ora, nós somos de Paulo, nós somos de Cefas, eu sou de Apolo, e alguns chegam até a dizer: eu sou de Cristo. E ele afirma isso dizendo que é de Cristo, não é porque afirmando Cristo ser superior aos outros, mas a referência que ele faz é que não há ninguém que é autoridade sobre ele. A única pessoa, mesmo sendo instituída por Deus, mas que é autoridade sobre eles, então é o próprio Cristo Jesus. E eles criam então divisões dentro do corpo de Cristo. Paulo então vai combater com veemência isso que acontece. Tanto é que ele vai dizer: pode acaso Cristo estar dividido? Esse problema persiste, que você vai ver chegar até no capítulo 11, no capítulo anterior a este, onde as divisões dentro da igreja, as divisões entre os membros, adentra até na ceia do Senhor. Para você ver o nível que estava chegando àquela igreja. Paulo então agora vai sair de uma discussão acerca da celebração da ceia do Senhor para outros aspectos do culto. Então nós adentramos no capítulo 12, onde o principal problema abordado aqui é a falta de união relacionada aos dons espirituais que os membros da igreja haviam recebido para o benefício da comunidade cristã. Ou seja, o Espírito Santo dotou aos membros da igreja com dons para que eles pudessem promover o crescimento do corpo de Cristo. O Espírito então opera por meio de crentes individuais, usa você individualmente para que você cumpra um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Entretanto, você vai ver isso ser relatado, que a igreja, em vez de usar os dons que recebe em benefício da própria igreja, vão exibi-los isso com motivo de superioridade, de orgulho ou de inveja,
uns querendo ser como os outros, querendo ter o dom que outro tem, sendo insatisfeitos com aquilo que o próprio Deus estabeleceu para ele. A palavra de Deus então mostra àqueles irmãos e nos mostra também, nós vemos isso aqui na sessão que nós trabalharemos essa noite, a partir do verso 12, uma analogia entre o corpo e a igreja de Cristo. E Paulo faz uso dessa comparação a fim de que ficasse evidente para nós e de ficasse evidente para a igreja de Corinto que o corpo de Cristo, nós, a igreja do Senhor, somos uma unidade funcionando em meio a uma diversidade de membros. Então a palavra do nosso Deus nos traz esta noite uma solução, um remédio que é aplicado a este problema, que é a falta de unidade muitas vezes percebida no meio da igreja, deixando um grande alerta para nós. Porque se essa não for a realidade que nós enfrentamos, então nós não devemos cair nela. Devemos atentar para os nossos pés, para que não vacilem e tropecem nisso. Entretanto, se nós já temos caído nisso, a palavra do Senhor nos é trazida para que nós possamos corrigir a nossa vida. Entendendo isso, irmãos, então o nosso sermão essa noite nos traz e nos conduz à seguinte verdade: Cristo exorta a sua igreja à unidade. Por isso, 3 verdades são trazidas nesse texto. Reconheça a sua união espiritual. Segundo, valorize a sua diversidade de membros. E terceiro, reconheça a sua diversidade de dons. Veja bem, Cristo exorta a sua igreja à unidade. Por isso, reconheça a união espiritual que há. Nós veremos isso dos versos 12 a 13. Valorize a sua diversidade de membros. Nós veremos isso dos versos 14 a 26. E então reconheça a diversidade de dons na igreja, dos versos 27 a 31. Então, nesse primeiro momento, no qual a Escritura nos chama, Cristo exorta a sua igreja à unidade, por isso reconheça a sua união espiritual. E você vê isso sendo exposto a partir do verso 12. Paulo vai iniciar essa sessão mostrando que existe uma diversidade de membros, uma diversidade de dons dentro da igreja, assim como nós somos membros individualmente, assim como nós, cada um tem seu próprio dom dentro do corpo de Cristo, mas que todos nós temos uma unidade básica. Todos nós temos um corpo. E a principal característica do nosso corpo é a unidade que nós temos. E de cara, Paulo já vai fazer uma grande ligação de nós como unidade com o próprio Cristo. Ora, era de se esperar que Paulo, ao falar de corpo, e que esse corpo tem muitos membros, já associasse isso diretamente à igreja. Mas ele não faz isso agora, ele vai fazer isso posteriormente, lá mais próximo do final da carta. Quando ele fala dos membros, ele fala assim, você vê isso no final do verso 12. Assim também é com respeito a Cristo. Ele faz imediatamente essa ligação para mostrar que Cristo é o cabeça que une todo o corpo a Ele. E essa referência é para fazer que uma união maior nós temos entre nós. Nós temos uma união com o próprio Cristo Jesus. Cristo representa a sua igreja inteira. E ele não somente representa a sua igreja inteira, ele se identifica completamente com ela. Então entenda isso aqui, Cristo, embora ele deseja ser reconhecido por quem ele é, sendo o próprio Deus, Filho de Deus encarnado, que veio salvar pecadores, que é Senhor sobre toda a criação, mas Cristo também deseja ser reconhecido por meio dos seus membros, pois nós somos discípulos de Cristo. Nós somos testemunhas do próprio Cristo. E assim como o sangue é quem unifica o nosso corpo, assim como o sangue é quem passa todo o nosso corpo, fluindo por todos os nossos membros, é assim que você vê quando se corta, não é? Independente do local do seu corpo, o sangue passa por todo o seu corpo, assim também é o sangue de Cristo, que passa por todos os membros, que unifica a todos os membros e que nos torna um só. Isso se dá, você percebe isso no verso 13, pela ação do Espírito Santo. Pois é através do Espírito Santo que nós fomos então
batizados. E então agora nós somos inseridos nesse corpo. Pela ação do Espírito Santo, agora nós podemos ser identificados com o próprio Cristo Jesus. Nós tivemos a sua obra aplicada em nós. Agora então nós somos identificados com Cristo Jesus, o nosso Mestre. E eu lembro aos irmãos que não é o batismo que salva. Quando vocês foram trazidos até aqui à frente, ou batizados, talvez já chegaram aqui batizados, quando o pastor pega a água que ergue, que derrama sobre a sua cabeça, não é o próprio batismo que salva, mas toda aquela representação é um sinal e selo externo de uma graça que já foi operada internamente em cada um de nós, pela ação do Espírito Santo. Assim, então, Deus dá os dons para a sua igreja, Cristo conduz esses dons, e agora o Espírito, então, aplica, dá efetividade, aplica a obra de Cristo em cada um de nós. Por isso que o texto diz, agora todos nós fomos batizados. Todos nós que somos verdadeiros crentes em Cristo Jesus, em toda a face da terra, em todas as épocas, todos nós fomos regenerados e agora nós nos tornamos membros vivos da igreja de Cristo, com um relacionamento vivo com a cabeça, que é Cristo Jesus. A unidade que nós temos como igreja não repousa apenas sobre o nome de Igreja Presbiteriana do Brasil, não repousa apenas sobre o nome de Congregação Presbiteriana da Cidade Jardim. A unidade da igreja maior é espiritual. Em algum momento da nossa vida, nós fomos inseridos nesse grande corpo de Cristo. E agora não importa mais qual tenha sido a grande diferença que outrora existiu entre nós. Por isso ele vai dizer, não há mais gentios, não há mais gregos nem judeus, não há escravos nem libertos. Não importa onde você nasceu, não importa qual a sua condição financeira, não há distinção entre nós, membros do corpo de Cristo. Nós intimamente fomos unidos a Ele, nós participamos da mesma vida. Não há distinção qualquer entre nós, membros de Cristo Jesus. E como um corpo, como o nosso corpo é um só, você não tem vários corpos, você é um só. Só há um corpo. Só há um você, só há um Hugo, só há um Eliseu. Só há um irmão Aldemir, só há um corpo. Assim como só há um corpo, nós como igreja também só somos um. Porque o Espírito de Deus foi derramado em nosso coração, a obra dele foi aplicada em nós, e agora então nós temos um só cabeça, um só Espírito, uma só fé, nós temos um só batismo. Por isso então, quando você contempla o irmão que está sentado ao seu lado, na sua frente ou atrás de você, o seu sentimento, a realidade, sua reação não deve ser outra senão de unidade, senão de comunhão dos santos. Isso não só na nossa comunidade local, mas isso se estende a todas aquelas denominações que são fiéis. Todos aqueles que estão reunidos sobre o nome de Cristo Jesus, que professam a Ele como seu único e suficiente Salvador. Todos eles são parte do corpo de Cristo. E o que nos une aqui internamente não são as nossas afinidades. Isso é natural dos homens. Criar grupos, criar amizades por afinidades, por gosto, por classe social. Mas essa não é a realidade dentro da igreja de Cristo. A nossa unidade repousa sobre o sangue do próprio Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. A nossa unidade é extremamente superior. A unidade que nós temos aqui uns para com os outros é até mesmo maior do que a da nossa própria família. Bendito seja Deus se a sua família faz parte do corpo de Cristo. Se ela está aqui inserida juntamente com você no corpo de Cristo. Porque o que é natural dos homens é dizer, primeiro os de casa, depois os da rua. Mas não é essa a realidade no corpo de Cristo. Eu não estou dizendo para você destratar os seus parentes e deixar eles de lado, pelo contrário. Você tem que cuidar daqueles no qual Deus colocou sob sua responsabilidade, mas o que eu estou dizendo aqui é que o sangue familiar de vocês, esse sangue que passa de geração em geração, esse sobrenome que você carrega, jamais vai lhe unir de maneira mais forte e mais perfeita do que o sangue do próprio Cristo me une e une a cada um de vocês uns com os outros.
Seguindo então no nosso texto, Cristo vai continuar exortando a sua igreja à unidade, para que ela agora então, entendendo a unidade que ela tem, ela comece a valorizar também a diversidade que há de membros dentro do corpo de Cristo. E você vê isso a partir do verso 14. Então o corpo, irmãos, embora seja uma grande unidade, também agora é caracterizado por sua diversidade. Embora nós formamos um grande corpo de Cristo, cada um de nós somos um membro individualmente, assim como o nosso corpo tem dedos, tem orelha, tem cabeça, tem pés, tem braços. Assim também é no corpo de Cristo. E você precisa entender isso, porque nenhum de nós jamais é perfeito em si mesmo. Nenhum de nós jamais é autossuficiente. Nenhum de nós pode ter qualquer tipo de sentimento de uns para com os outros, a ponto de dizer, eu posso viver sem você muito bem na minha vida. Eu posso viver sem falar com você. Eu posso viver sem orar por você, embora reunidos sobre o mesmo teto, mas quando eu sair daqui eu não preciso naturalmente dar a mão para você, conversar com você e me relacionar com você. Você ficar na sua, talvez seu irmão na dele. Não é assim no corpo de Cristo. Você não é corpo sozinho. Um corpo é caracterizado pelos vários membros que ele possui, e todos eles são igualmente necessários. Por isso o verso 14 nos diz isso, porque o corpo não é um só membro, mas são muitos. Você não é sozinho dentro do corpo de Cristo, você não está alheio aos seus irmãos. Você também precisa dos membros. E o verso 18 vai ser a dobradiça dessa grande sessão. Tudo que ele vai expor aqui do verso 14 até o verso 26 está baseado no que ele diz no verso 18. Ora, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Quem trouxe vocês para cá? Foi o próprio Deus. E quem dispõe cada um de vocês com seus próprios dons? O verso 18 diz, é o próprio Deus. É o próprio Deus que dispõe cada um dos membros dentro do corpo. É o próprio Deus quem dispõe essas partes. Então cada um de vocês tem uma função que foi o próprio Deus no qual estabeleceu. Ele trouxe você por uma razão, visando o bem do todo. E entendendo então essa disposição que é feita por Deus, que Deus é quem traz cada um de vocês nas condições que Ele quer, com os dons que Ele mesmo estabelece, então Paulo vai trazer duas grandes aplicações nessa sessão. Na primeira parte dessa porção, de 14 a 26, ele vai trazer uma aplicação com relação ao contentamento. Se é Deus é quem dispõe, então você deve ser contente com o que Deus lhe dá. E a segunda aplicação, ele vai combater a soberba, ou seja, ele vai evidenciar que você tem que ser humilde com o que Deus lhe deu. Porque quem lhe deu? Foi o próprio Deus. Então, primeiro, ele traz uma necessidade de contentamento. Você vê isso nos versos 15 e 16. Ora, se disser o pé, porque eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Ou então, um ouvido disser, se eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Veja como é irracional como um membro se queixar de outro membro. É irracional um membro querer ser o outro membro, querer ter a função do outro membro. Imagine, é como se o seu ouvido fosse reclamar, dizer assim, porque você às vezes é elogiado pelo seu rosto, pela sua voz. E quem é que escuta no seu corpo os seus elogios? É o seu ouvido. É como se um membro fosse, é como se o seu ouvido dissesse, eu não quero mais escutar, porque os elogios só são feitos aos seus olhos, que são bonitos, ao seu sorriso, que é belo. Mas quem é que elogia a orelha de alguém? Pelo contrário, geralmente o pessoal esconde, não é? Aqueles que são mais assim, orelhudos. Mas imagine uma orelha reclamar e dizer assim, porque eu não estou sendo elogiado, porque eu não estou tendo outra função, então eu não sou parte agora do corpo, eu vou deixar de fazer minha função. Isso é estranho, isso é alheio ao corpo de Cristo. É irracional os membros reclamarem, querer ter os dons dos outros membros. A graça de Deus estabelece um limite para isso, para o que o cristão pode desejar, para o que o cristão pode aspirar e almejar.
Nós devemos nos contentar com o que nós temos e o que nós somos e com o que Deus nos dá. Por isso, você não pode achar que não é importante. Porque eu não sou outra coisa, porque eu não sou mais tão visível, então eu também não faço parte do corpo. Cada um de vocês tem uma função que foi atribuída pelo próprio Deus. Paulo vai mostrar sensibilidade para aqueles que acham que não têm nenhum dom. E você vê muitas vezes as pessoas saírem da igreja querendo assumir funções que Deus não deu para elas. Você vê isso muitas vezes com alguns pastores que não têm reconhecimento da igreja, eles não são vocacionados, a igreja percebe isso, não ordena eles, então o que é que eles fazem? Saem de igreja em igreja até eles acharem um lugar que reconheçam eles. E se ninguém acha, o que é que eles fazem? Fundam a própria igreja. Porque eles querem reconhecimento para si. E uma coisa que Deus não estabeleceu para eles. Você vê muitas vezes igrejas fazerem isso com seus próprios membros. Não sou valorizado aqui, estou só esquentando o banco, então eu vou procurar um lugar, uma igreja que me dê visibilidade, eu vou poder ir lá para frente e vou poder cantar o tanto que eu quiser, vou poder fazer o que eu quiser, vou poder exercer todas as atividades que eu tiver desejo. Não é assim no corpo de Cristo. Você recebeu o seu dom e Deus é quem estabelece você em cada local dentro da própria igreja. É Ele quem estabelece isso, não é você quem se estabelece a si mesmo. Por isso a igreja muitas vezes não pode reclamar por não exercer talvez um trabalho que é mais visível do que outro e assim se achar menosprezado por conta disso. Você não pode se achar sem importância, como se não tivesse um dom, como se não tivesse uma função a desempenhar dentro do corpo de Cristo. Você já foi encharcado do Espírito Santo. Você, pela ação do próprio Deus, foi trazido e inserido dentro do corpo de Cristo. E veja que muitas vezes, agora partindo para o outro lado, partindo da falta de contentamento, você vai ver que há do outro lado uma soberba muito grande. Ou seja, alguns que receberam dons mais visíveis do que outros começam a se vangloriar dentro do corpo de Cristo. E assim então começam a menosprezar aos outros. Não é essa a realidade da igreja. Por isso que o verso 19 diz: se todos nós fôssemos um só membro, onde é que estaríamos o corpo? Se todos nós fizéssemos a mesma função, como é que ia ter igreja? Todo mundo fosse mestre, como é que ia ter igreja? Cada um tem a sua função. Então a Escritura vai afirmar na segunda parte dessa sessão agora que a soberba jamais pode pertencer à igreja. Primeiro, você tem que ter contentamento com aquilo que Deus lhe deu. Segundo, a soberba jamais pode ter lugar dentro do corpo de Cristo, porque tudo que você tem, tudo que você é, foi dado pelo próprio Senhor. A arrogância então vai ser combatida aqui. Nós não podemos jamais dizer então no nosso coração, nem externar isso com a nossa boca, mas às vezes nós não externamos isso, mas muitas vezes temos esse sentimento desse de nós, como se nós não tivéssemos necessidade uns dos outros, como se nós fôssemos autossuficientes. Nós podemos viver nossa vida sozinhos e não precisar de você. Você na sua e eu na minha. Por isso o verso 21 diz: não podem os olhos dizer à mão, eu não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Paulo faz uso dessa linguagem corporal para que os coríntios entendessem o valor dos membros, o valor que cada um de vocês tem, o valor dos dons. Ora, nós não queremos ficar sem parte do nosso corpo, sem um dedo, sem uma mão, sem parte de uma perna. Todos não são importantes para o seu corpo? Não são importantes para cada um de vocês? E muitas vezes, como é que nós chegamos a tratar os nossos irmãos como não fossem importantes para nós? Nós não demonstramos amor para com ele, e nem cuidado, e nem oramos por eles. Será que nós somos tão individualistas assim? Será que nós temos tão pouco tempo que as nossas orações só são dirigidas apenas para nós mesmos? Que não temos cuidado uns com os outros? Então ele explica nos versos 23
e 24, dizendo: aqueles que parecem muitas vezes menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordena o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Paulo então vai descer um andar abaixo acerca dessa ideia de corpo. Ele está comparando nós como igreja a um corpo de Cristo, mas ele vai descer um pouco mais, trazendo a ideia de membros dos órgãos físicos nossos, que nós muitas vezes não julgamos ser honrados, mas que nós cobrimos no nosso corpo. Como são os órgãos mais particulares que nós temos, mas que eles têm uma função essencial para o nosso corpo. São partes que muitas vezes podem nos causar vergonha em serem mostradas, mas que são tratadas por nós com modéstia e recebem maiores cuidados. E ele faz esse exemplo do que nós fazemos com o nosso corpo, com o cuidado que nós temos com aqueles que não são tão visíveis assim, mas que merecem modéstia e cuidado, para mostrar como os verdadeiros membros do corpo de Cristo devem buscar honrar, devem buscar adornar aqueles que muitas vezes são desprezados dentro de nós. Como se somente quem tivesse aqui na frente ou quem tivesse uma função maior a desempenhar fosse muito mais valorizado do que o outro. Mas não é assim. Todos têm igual função, todos têm igual valor diante do corpo de Cristo. E Deus constrói o nosso corpo assim, não é sem razão. Era que para nós, observando o nosso corpo, então aprendemos a viver como igreja de Cristo. O verso 26 e 27 então mostra esse objetivo. Ele diz então, na verdade a partir do verso 25, todas essas coisas são dadas para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles então todos se regozijam. Os aspectos que nós temos no nosso corpo, eles são dados para que nós entendamos como funciona a Igreja de Cristo. Entendendo como funciona a Igreja de Cristo, o objetivo é a cooperação mútua. O objetivo é que seja evitada a divisão dentro do corpo de Cristo. Pelo contrário, se um de nós padece, todos nós devemos padecer junto. Se um de nós se alegra, todos devemos nos regozijar com ele. Por isso que a Escritura nos diz, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e então chorar com os que choram. Cada um de nós foi chamado e disposto pela vontade do nosso Deus. Então, nesse segundo ponto, ele nos chama a não ter em nossos lábios jamais a murmuração, a insatisfação e muito menos a soberba com o que temos e com o que nos acontece. Quando nós fazemos isso, é como se nós questionássemos a sabedoria de Deus. Nós devemos então lutar todos os dias para não sentirmos nem inferiores no corpo de Cristo e muito menos superiores aos outros. Nós devemos lutar para nos alegrar, embora nós jamais consigamos fazer isso perfeitamente, mas essa luta será travada por nós todos os dias. Ora, pois em Cristo nós fomos regenerados, nele nós temos nova vida. O que é de se esperar então? Que as nossas ações sejam diferentes, os nossos sentimentos uns para com os outros sejam diferentes, novas falas, novas ações. Agora, pelo Espírito que habita em nós, nós devemos nos esforçar a amar o nosso próximo. Por isso, essa obrigação não é uma obrigação de cada membro individualmente, se alegrar com o que se alegra ou chorar com o que chora. Não é só quem é mais sentimental que deve passar por isso. Não é só aquele que é mais chegado a você. Geralmente é isso que acontece. Se alguém é chegado a você e ele se entristece, então você se compadece junto com ele. Ou então se ele se alegra, então você se alegra pela vitória dele. Mas parece que às vezes quando é o outro que muitas vezes é mais distante de você, você não tem esse mesmo sentimento.
E muitas vezes a alegria que você tem, ela é suplantada pelo quê? Pela inveja. Você vê ele vencer, você vê ele ser glorificado, honrado, e você pensa, eu deveria ter essa honra. Eu que queria receber isso. Muitas vezes os nossos sentimentos ficam desajustados dentro do corpo de Cristo. E veja, se você só valoriza aqueles que são achegados a você, é bem provável que você já tenha esquecido do primeiro ponto, que há uma unidade maior entre você e o seu irmão, que é o próprio Cristo. Porque caso contrário, nós valorizaríamos a todos indistintamente. O nosso texto então continua. Eu peço que você guarde o que nós vimos até aqui, que Deus chama a sua igreja à unidade, porque nós somos um só, temos uma unidade em Cristo. Porque a despeito de sermos um só, nós também somos muitos membros importantes, onde cada um tem a sua função estabelecida pelo próprio Deus. Então nós temos o nosso terceiro ponto, que Deus vai exortar a sua igreja à unidade, para que ela reconheça a sua diversidade de dons na igreja. E você vê isso do verso 27 até o verso 31. Todo o raciocínio anterior agora será concluído aqui com a aplicação dos dons na igreja do próprio Cristo. E ele reafirma isso, ora, a despeito da dificuldade que há dentro da igreja, ele continua dizendo, ora. Algumas traduções trazem isso como agora. Agora, então, mesmo sendo distintos, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, mesmo em meio às muitas dificuldades. Todos estão unidos a ele, formando um só. Cada um tem o seu propósito. Mas Paulo, no verso 28, vai nos lembrar novamente que tudo que nós temos e somos foi dado pela soberania de Deus, e agora ele vai aplicar isso diretamente à própria igreja, não mais à individualidade, mostrando a soberania de Deus na designação dos dons, para que cada um exerça a sua função dentro do corpo de Cristo. Por isso ninguém foi chamado na igreja para não fazer nada, para vir só apenas e ficar sentado e não fazer nada, e não querer nenhuma função, nenhuma atividade, não desempenhar nenhum papel dentro da igreja. Só vem, senta, depois sai, levanta e vai embora. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E Paulo vai nos lembrar novamente a soberania de Deus na designação desses dons. Aqueles a quem Deus escolhe são dotados de capacidades para que exerçam então as suas funções. Então ele traz uma lista aqui, a lista não é extensa, e ele traz isso tudo em ordem. Ele diz primeiramente uns apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, aí ele vem operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E veja que o último deles que ele traz é a variedade de línguas, que é exatamente aquilo que era mais valorizado dentro da igreja de Corinto. Eles causavam divisões muitas vezes dentro do corpo, por valorizar mais um dom do que a outro, por valorizar mais uma função do que a outra. Por isso ele trouxe todos aqueles exemplos do corpo de Cristo, que aí quem não tinha esse dom se sentia menosprezado, e aquele que tinha esse dom dentro do corpo de Cristo agora se exaltava entre os demais. E ele traz isso como sendo o último desses dons na lista, mostrando que muitas vezes a importância que era dada a um estava sendo deixada de dar para outro, que eram os apóstolos, aqueles que eram enviados pelo próprio Deus para trazer a palavra ao povo de Deus. O ensino da palavra ao povo do Senhor estava sendo desprezado ali. Então o verso 31 conclui instruindo aos coríntios para que eles se esforçassem pelos melhores dons. E ele diz isso não para que cada um agora então, se eu devo me esforçar pelos melhores dons, então eu vou procurar o que Paulo colocou na primeira lista e eu vou buscar ser aquilo também. Então vamos todo mundo tentar ser apóstolo agora. Não é isso que ele traz. Mas uma tradução que é melhor compreendida disso é que todos vocês se esforcem pelos melhores dons. Ou seja, naquilo que você já recebeu, você vai se esforçar para desenvolver o que o próprio Deus deu a cada um de vocês. Porque senão nós cairíamos de novo naquilo que ele já combateu lá atrás, que era um querer ter a função do outro, um querer ter o dom do outro. Mas você deve se esforçar em desenvolver aquilo que o próprio Deus deu
para você, para a edificação do corpo de Cristo. Imagine então como seria abençoada uma igreja em que os membros se dispõem, que cumprem o seu chamado, cada um preservando aquilo que Deus lhe concedeu, cumprindo a sua própria função. E é interessante que muitas vezes aquilo que nós recebemos do próprio Deus pode ser muitas vezes ser usado para abençoar o povo. Você vê esse aspecto tanto dentro da igreja quanto nas suas funções seculares. No seu trabalho, ele pode muito bem servir para abençoar os membros do corpo de Cristo, nas suas funções que você tem a desempenhar, sabendo sempre que a origem de cada dom vem do próprio Deus. Por isso você jamais deve se ensoberbecer. Nosso objetivo será sempre a edificação do corpo, jamais a nossa própria glória, porque é inequívoco na Escritura que Deus não divide a sua glória com ninguém. Concluindo, irmãos, Paulo faz uso da imagem de um corpo, a fim de que ficasse então evidente para os coríntios que nós, como corpo de Cristo, temos uma unidade maior, mas que também há uma essencialidade dos membros. E que assim, então, os membros da igreja de Corinto retornassem ao caminho da unidade como igreja de Cristo. Entretanto, depois da queda, isso não é o natural para nós. Porque quando nós contemplamos a nossa realidade, não é isso que nós vemos. Nenhum de nós, por si só, busca a unidade com o outro. Nenhum de nós, por si só, busca unidade com os outros membros do corpo de Cristo. Por quê? É natural dentro do pecado de nós, e isso que é trazido por conta do pecado original que nós temos, nós sermos individualistas. Nós temos sentimentos apenas relacionados a nós mesmos, e você vê isso diretamente no primeiro pecado que é cometido após a queda. Isso já mostra um reflexo daquilo que haveria por vir. Porque certamente você lembra da narrativa de Caim e Abel, que um irmão se levanta contra o outro irmão, pela soberba, pelo ódio, o descontentamento, gritam ali em Caim contra Abel. E essa soberba, esse descontentamento, esse ódio, grita também dentro do nosso coração, mostrando que a nossa natureza é terrível, que assim como Caim age com relação a Abel, assim também nós agimos muitas vezes, destruindo as nossas relações mais íntimas. Assim como um irmão se levanta contra o outro irmão, assim também a nossa individualidade grita dentro de nós, e muitas vezes por isso nós destruímos as nossas relações mais profundas e íntimas. Ora, se as pessoas vivem em desunião com seus próprios familiares, nós já dissemos aqui isso no início, que o sangue de Cristo une mais a você, é uma ligação mais perfeita que há entre os membros do que o sangue que você tem no próprio corpo, embora as pessoas não considerem assim. Como eu já disse, o que é natural as pessoas pensarem, primeiro os de casa, depois os de fora. E muitas vezes nós temos esse sentimento mesmo. E veja, tendo esse sentimento, nós vivemos em desunião dentro da nossa própria família, que dirá então para com o membro que está aí sentado do seu lado? Que muitas vezes você não valoriza, que não é seu parente, você não tem muito cuidado com relação a ele. Essa falta de unidade é a mesma coisa da presença de um conflito. Ora, diga-se muitas vezes os conflitos que foram gerados dentro do seu lar, os conflitos que você presencia dentro da igreja, se não foram gerados porque a sua vontade não foi feita. Quantos conflitos foram gerados porque você buscou a união que você tinha em Cristo e a edificação do seu irmão? Foi essa a razão de você ter gerado um conflito dentro do seu lar?
Porque você buscou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo? Ou porque a sua vontade não foi satisfeita? As coisas não foram feitas do seu próprio modo? Então nós acabamos gerando conflito uns com os outros dentro da nossa própria casa, com os nossos pais. Mesmo que você não tenha mais o seu pai, mas se você se lembrar, como foi que os conflitos foram gerados? Como foi que a falta de unidade permeou ali dentro da sua casa? As distinções que há muitas vezes entre a igreja e os membros com relação aos pastores. Nós vemos isso em muitas igrejas. Maridos com relação às mulheres, que não vivem em união, uma briga constante como uma guerra. Isso muitas vezes é arrastado como um furacão para dentro da igreja. E o resultado, desunião dentro do corpo de Cristo. Todo tipo de sentimento que há dentro do coração dos homens agora é arrastado para dentro da igreja de Cristo. Porque facilmente nós nos esquecemos do primeiro ponto. Que eu sou ligado a você pela união em Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus nós nos tornamos um só membro. Nós temos uma unidade maior, mas nós facilmente nos esquecemos disso por conta da nossa individualidade. Então nós começamos a criar divisões, situações dentro do corpo de Cristo. Eu não sou chegado, a voz daquela pessoa é muito chata. Olha como ele é, eu não gosto muito da ação, do jeito dele. Então começa a criar divisão. O filho dele bateu no meu, então eu já não falo mais com essa família. Ou então teve uma divisão antiga, uma confusão antiga, e você guarda aquilo e fica remoendo aquilo 30, 40 anos da sua vida. E não resolve o problema. E cria divisão e deixa de falar. Isso acontece dentro de nós, por conta do nosso pecado. E isso acaba sendo arrastado para dentro da igreja, como aconteceu na igreja de Corinto. As individualidades foram todas arrastadas para dentro do corpo de Cristo. A realidade dessa igreja não é uma realidade estranha a nenhum de nós e a nenhuma de nossas igrejas. Mas felizmente, irmãos, Paulo nos traz essa grande verdade essa noite. Talvez você até fique assim, mas felizmente, quando a gente contempla isso, parece que a gente só contempla que realmente só há desunião entre nós, só há particularidade, só há soberba, só há descontentamento entre nós. O verso 26 é facilmente esquecido, assim como a união em Cristo muitas vezes é facilmente esquecida pela nossa particularidade. O verso 26 é ainda mais esquecido, a ponto de chegar a chorar pelo outro, a ponto de chegar a me alegrar com ele. Mas felizmente, irmãos, Paulo traz uma grande verdade para nós aqui essa noite. Você não deve se esquecer, ao sair daqui, que nós só poderemos reconhecer e valorizar a nossa diversidade de membros e dos dons. Nós só conseguiremos viver a unidade com relação aos nossos irmãos por causa daquilo que vimos no primeiro ponto, da união bendita e mística que Cristo tem com a sua igreja, por causa da sua obra salvífica e redentora. Porque se nós não considerarmos isso, ou nós não nos consideraremos parte do corpo, ou então nós não consideraremos o outro como importante para nós. Nós o rejeitaremos com muita facilidade. Eu falo isso com muito temor diante de Deus e com muita tristeza, porque essa é a realidade que nós vemos em muitas igrejas, como se os membros não precisassem uns dos outros. Essa é a realidade que nós vemos nas igrejas, que quando um membro cai, quando ele padece, quando ele peca, ou quando uma fraqueza dele é evidenciada, o outro se alegra pela queda dele. O outro olha para ele e diz: bem feito, você gerou isso, você pecou, então você agora vai sofrer, isso é merecedor para você.
Isso é muito triste, mas é a realidade que nós vemos dentro do corpo de Cristo. Aonde nós passamos, é terrível a gente contemplar isso, como se ele não fosse importante para nós. Como se ele pudesse ser cortado da igreja, cortado a cabeça fora. Deixa para lá. Ele não tem necessidade aqui entre nós. Ele é assim, ele é defeituoso, então eu não preciso dele. Então você contempla a fraqueza e o pecado do outro e acha que ele não é importante para você. E muitas vezes até trata ele como se ele não fosse membro do corpo de Cristo. A não ser que você seja agora como os ceifeiros, né? Que saiba reconhecer quem é joio e quem é trigo. Que saiba reconhecer agora quem é crente e quem não é. Mas eu acho que essa não é a realidade. Nós não temos paciência com os demais. Falta amor dentro do corpo de Cristo. Nenhuma perda dentre nós deve ser menosprezada, seja quem for. Seja aquele que nós consideramos o membro mais simples. Mas se você reparar nele, toda quarta-feira ele está aqui, todo domingo ele está aqui, orando por ele e pela família dele. Seja esse membro que muitas vezes para você é mais simples, seja aquele que é mais visível, seja um próprio pastor no nosso meio. Todos são necessários dentro do corpo de Cristo, todos fomos lavados, todos nós somos batizados pelo mesmo Espírito. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós temos importância dentro desse corpo. Por isso que é estranho essa relação dentro do corpo de Cristo. Isso muitas vezes se avoluma até que chega no ápice. Que você não somente menospreza o irmão, mas por não gostar dele, você começa a criar contendas. Começa a falar mal dele um ali com o outro, começa a reclamar com o outro, começa a murmurar com o outro. E a palavra de Deus é muito clara lá em Provérbios, no capítulo 6, quando vai dizer que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus é muito claro na Escritura. Deus abomina aquele que semeia contendas, discórdia, divisão entre os irmãos do corpo de Cristo. Mas como nós dissemos, nós só poderemos viver em unidade por causa do nosso próprio Cristo Jesus. O padrão das nossas relações deve ser o sacrifício de um pelo outro. E o nosso modelo é o próprio Cristo, porque nós somos incapazes de fazer isso. Cristo foi o único que foi capaz de entregar a si mesmo em favor do outro. Não é isso que ele faz por mim e por você? Mesmo nós pecadores distantes do Senhor, ofendendo a Deus, a santidade de Deus constantemente, mas não foi isso que ele fez por nós? Que não leva em conta a vergonha da cruz por amor de nós? Quando ultrajado, ele não revidava com o traje, mas por causa do meu, por causa do seu pecado, o próprio Filho de Deus deixa os céus, deixa a sua própria glória. Ele sofre o peso da culpa do meu e do seu pecado. Ele sofre toda a ira de Deus sobre ele. Ele experimenta a morte para que eu e você pudéssemos ser feitos um com ele. O sangue dele derramado perdoa o nosso pecado. E tendo perdoado o nosso pecado, agora ele nos une com ele. Nos une com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. Entendendo isso, então, agora o que deve ser natural para nós como crentes é ser uma igreja que é cheia do Espírito. É nós nos sacrificarmos para o bem do próximo, para o bem do corpo, para o bem da igreja e do reino de Deus. Se nós devemos buscar algo na nossa vida como igreja, deve ser o amor mútuo por intermédio do Espírito. Qual é a forma prática, então, de resolver isso? Entendendo essas coisas, é praticar o perdão em amor. Em amor, nós buscar resolver as nossas diferenças, resolver os nossos conflitos. Por isso que o capítulo 13 depois vai começar
de modo muito claro no verso 3. Se vocês não tiverem amor, nada disso vai aproveitar. Pelo amor que existe na Trindade, pelo amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito, onde eles mesmos subsistindo em três são apenas um, sem confusão, sem mistura, sem divisões, a união perfeita. Então nós somos chamados também, sendo regenerados por Cristo, a vivermos unidos em comunhão por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A amarmos então uns aos outros, a amar uns aos outros com o mesmo amor que Cristo nos amou. O mesmo amor intenso que Cristo tem por nós é o amor intenso que eu devo ter para com cada um de vocês e de vocês, cada um, uns com os outros. Então, pela ação do Santo Espírito, agora nós veremos aquilo que traz no capítulo 13, no verso 4. Agora, pelo amor, nós seremos pacientes, porque o amor é paciente, é benigno, não arde mais em ciúme, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se exaspera nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas tudo sofre, tudo crê e tudo espera e suporta, pois o amor cobre multidão de pecados. Não é o amor acobertar pecados, mas você vai perdoar a todos eles. Assim como Cristo te perdoou, assim também você perdoa o seu irmão. Assim como Ele te perdoa, você é chamado a perdoar, para que assim então nós entendemos o propósito que nós temos como corpo de Cristo, a nossa união que temos, edificando a igreja, nos alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. E assim então vivendo aquilo que nós vimos, creio que há uns 2 ou 3 domingos atrás, numa pregação no Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que vem sobre o monte Sião. E ali então ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, pela sua palavra pregada e por falar aos nossos corações. Vamos abrir os nossos inários, meus amados irmãos, no hino de número 319. E vamos de pé, aos que puderem, cantarmos juntos. Obreiros em marcha. Hino de número 319. Cantemos. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, vem servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o
insigne capitão, triunfante por eterna salvação. Diz a santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Desavante, nada temos que temer, com Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o anoitecer, e trabalha que finda. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Desmarchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos juntos onde a sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, ao descrentes vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Desmarchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Amém. Passamos à leitura do breve catecismo de Westminster, dessa feita a pergunta de número 81, bem como a sua resposta. Leiamos todos juntos. Pergunta: o que proíbe o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo o movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Amém. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, graças nós te damos por chegarmos até aqui. Ó Senhor, adentrar em tua presença e sabermos que não fazemos isso por nós mesmos, mas aqui nos regozijarmos e nos alegrarmos por podermos prestar a Ti um culto solene. Senhor, Tu nos deste a oportunidade disto fazermos. E nós agora caminhamos para o final deste serviço cultico. Felizes porque o Senhor, pela mediação de Cristo Jesus, recebe daquilo que aqui prestamos, como também fala ao nosso coração. À luz da Tua palavra bendita, aqui exposta e aqui lida, é que compreendemos cada vez mais que a Tua graça é melhor do que a vida. Que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. E que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Cada vez que prosseguimos em conhecer ao Senhor, nós entendemos que dependemos totalmente do Senhor nosso Deus. Por isso a nossa alma
se apega a Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa videira verdadeira, sem a qual não podemos ter alimento algum, força alguma, se não estivermos ligados a Ti, Senhor. Te rogamos pela Tua misericórdia sobre nós, que ainda somos pecadores, embora redimidos, mas ainda falhamos, transgredimos. E nós te rogamos por esta misericórdia, que Teu Espírito Santo desperte os nossos corações a que cada vez mais sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Teu Espírito nos desperte a cada vez mais falarmos o Teu amor. Que Teu Espírito, Senhor, nos desperte em nossos corações, para que possamos cada vez mais amarmos o nosso próximo. Porque o vínculo que nos une, como disse o Teu Filho, o Teu servo, é muito superior ao vínculo de sangue. O vínculo que nos une é o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, portanto, que possamos cada vez mais honrarmos os nossos irmãos, que possamos cada vez mais, neste vínculo com o cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, prosseguirmos auxiliando uns aos outros, suportando uns aos outros, para o bem da igreja do Senhor. Edifica-nos, santifica-nos na Tua verdade, que é a Tua palavra bendita. E assim, abençoa-nos nesta semana, Senhor, em todos os nossos afazeres, que façamos não buscando glória de homens, que façamos não com desonestidade, que façamos não sem propósito. Pelo contrário, que tudo façamos para a glória do nome do Senhor. Que tudo façamos entendendo que fazemos para o nosso Deus, para honrar ao Senhor em tudo aquilo que nos pertence. Toma os nossos filhos em Tuas mãos e dá-nos sabedoria, prudência, para que possamos agir corretamente com eles, disciplinando corretamente, ensinando corretamente a Tua palavra, para que eles cresçam na graça e no conhecimento desta palavra. Ajuda-nos, Senhor, como servos Teus, como os Teus filhos, como povo do Senhor, a que possamos, enquanto carregamos o Teu nome conosco, alcançar muitos outros que o Senhor muito bem escolheu para serem alcançados pelo Teu Evangelho. Que através dos nossos lábios e que através das nossas atitudes a Tua palavra seja semeada por onde quer que formos. E assim nos conduz como Teu povo bendito, como Teu povo santo, como um povo bem-aventurado diante do Senhor nosso Deus. Te rogamos pelos nossos amados irmãos, enfermos, doentes, que necessitam, Senhor, da Tua intervenção. Tem misericórdia de cada um deles, Senhor, e vai ao encontro deles, te pedimos, para que o Senhor possa restaurar-lhes a saúde por completo. E que assim, Senhor, eles logo mais estejam em nosso meio, para que juntos bendigamos, exaltemos e louvemos ao nome do Senhor nosso Deus.
porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. E agora ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e que as santas e bondosas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Deus seja louvado. Quero saudar aqueles que nos visitam. Não é a primeira vez, mas é sempre bom saudar os nossos irmãos. Nossa irmã Rebeca, lá da Pissarreira, aqui em nosso meio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te bendiga, que o Senhor te faça prosperar sempre. Sempre bem-vindo em nosso meio. Meus amados irmãos, as nossas atividades semanais, quarta-feira, nossa reunião de oração e de estudo da Palavra de Deus. Nós temos tratado sobre o livro de Esther, muito precioso para cada um de nós, e tem sido de grande valia falar muito claramente e minuciosamente sobre a história do povo de Deus. Às vezes eu me sinto como os nossos próprios filhos que escutam as histórias, não é? Duas coisas importantes para a educação dos nossos filhos e para a nossa. E isso vem de Deus. A primeira delas é a narrativa. A contação de histórias faz parte da educação do povo de Deus, de como ensinar o povo de Deus. E isso, obviamente, é perpetuado em muitos outros âmbitos, não só dentro da igreja. E a segunda coisa relevante e que vem do nosso Deus para a educação é o ato de rememorar, de repetir. E quando nós passamos por esses momentos em que nós falamos sobre os livros da Bíblia, como temos feito, fizemos com Jonas e agora estamos fazendo com Esther, capítulo após capítulo, eu me sinto como os nossos filhos, que escutam a história contada minuciosamente e o que aquela história tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. É isso que nós temos feito. E além disso, orarmos pelos nossos irmãos, pelas causas uns dos outros. Mais uma vez, eu exorto aos irmãos a que se esforcem para estar aqui nas quartas-feiras também. Servir a Deus não é suave. Servir a Deus não é deslizando. Servir a Deus é com esforço, com exercício e com dedicação. Então não pense que você vai vir para a igreja deslizando, suavemente. Você vai vir com esforço, com decisão e com propósito, com afinco, exercitando a sua fé e a sua espiritualidade. É assim que funciona. É assim que funciona. No domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical. Não esqueçam de que os seus filhos tragam suas Bíblias. Os nossos filhos precisam aprender a lerem a Bíblia. E a Bíblia que eu estou falando é a Bíblia que nós usamos. Não é só a Bíblia infantil. A Bíblia que nós usamos. O texto que nós lemos.
E nós precisamos lutar por isso, que eles não vão aprender se nós não insistirmos e se nós não ensinarmos. Ok? Ok, crianças? Trazer a Bíblia na escola dominical. Você não pode esquecer. Você não pode vir de mãos vazias para a escola dominical. Tranquilo, Joaquim? Trazer a Bíblia na escola dominical. Tá bom? Sempre. Estou falando o nome dele não é porque ele não trouxe a Bíblia, não. Eu estou falando é para eles olharem para mim. Tá bom? À noite o nosso culto solene, às 18h30, com a graça do Senhor nosso Deus. Sábado tem programação das sociedades. Não? Cadê? O Jaco Vitor não está aqui, né? Ia ter uma plenária da UMP, mas vai ser avisado aí no grupo. Eu não lembro não lembro que dia que é, mas vai ser avisado no grupo. Lembrando aos irmãos que aqueles que desejam... sim, o seminário, bote lá, por favor. A partir da próxima semana nós vamos ter o aniversário de 30 anos do nosso seminário. E todos os dias nós teremos atividades. Elas vão iniciar amanhã à noite com um culto. Quem vai pregar nesse culto é o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa denominação. Ele vai trazer a palavra do Senhor. E durante toda a semana, terça, quarta e quinta, nós teremos de manhã e à noite e à tarde também palestras ali para aqueles que desejarem participar. Os irmãos que assim puderem, façam-se presente pelo menos em um dos cultos. Os cultos serão na segunda à noite, às 19h30, e na sexta-feira à noite também às 19h30. Na segunda com o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa denominação, e na sexta-feira com o reverendo Sung Yu Kang, que é o fundador, o pastor coreano, fundador do seminário. Ok? Então, lembre-se de orar também por esta programação. 30 anos servindo a igreja, formando pastores, dos quais o pastor de vocês vem de lá. Bendito seja Deus por isso. Isso, a Feira das Missões, que vai acontecer dia 30, lá na Pissarreira, né? Um sábado lá na Pissarreira, onde será falado... É o que vai ter lá mesmo? Isso, é isso mesmo. Vão ser vendidas algumas coisas lá para arrecadar fundos para os missionários do Piauí, do nosso Piauí, ok? Dos quais o Fábio é um deles, o licenciado Fábio, lá da Igreja do Planalto Uruguai, na congregação do Planalto Uruguai, dos quais o Bruno, que se formou comigo, também pastor Bruno, que está lá em Piracuruca, e outros que nós conhecemos. Campo Maior também tem um missionário e precisam da nossa ajuda, com certeza. O nosso acampamento. O nosso acampamento eu já passei as informações, e aí eu disse até que ia colocar no grupo uma enquete para que nós respondamos. Entretanto, eu pensei melhor sobre isso, e aí os irmãos que irão se inscrever para o acampamento falarão com o diácono Vitor. Você vai falar com o diácono Vitor, eu quero fazer minha inscrição para acampamento, começar a pagar agora no próximo mês, em setembro, e eu vou ficar lhe pagando dia tal. E aí você vai ficar fazendo o Pix, que ele vai fazer o controle desses pagamentos, dessas inscrições. Tranquilo? Deu para entender? Ok? Eu não quis concentrar isso na nossa irmã Rafaela também, porque a Rafaela já atua como tesoureira da UMP. Então, como isso vai ter uma outra movimentação, eu pedi ao diácono Vitor para fazer isso, ok? Não deixe de se inscrever, porque o ideal é que a gente comece a pagar a partir de setembro, tá bom? Para que todos nós possamos participar. Eu acho que é só isso. De aviso é só isso, se não me engano. Isso.
Exato. Meus irmãos, nós precisamos cada vez mais zelarmos por aquilo que temos. Pela graça do Senhor, Deus tem nos abençoado com muitas coisas. Muitas coisas. Tem nos abençoado com equipamentos bons, tem nos abençoado com climatização, tem nos abençoado com som, tem nos abençoado com recursos para as nossas salinhas, tem nos abençoado com muitas coisas, inclusive usando muitos irmãos. Mas é importante e fundamental que nós zelemos por aquilo que nos pertence, especialmente aquilo que pertence à casa do Senhor. Então eu peço, meus amados irmãos, que todos nós, porque eu também tenho filho, que nós orientemos os nossos filhos a zelarem por tudo aquilo que pertence à casa do nosso Deus. Ok? Então, nós precisamos passar isso e ensinar isso aos nossos filhos para que eles não venham deixar de serem cuidadosos com as coisas do Senhor. Então, seja uma revista, seja um papel, seja um lápis, seja um material, seja algum mobiliário aqui do templo ou do restante da estrutura da nossa congregação, mas nós precisamos sempre nós prezarmos e prezarmos também por ensinar os nossos filhos, ok? Tranquilo? Peço aos irmãos que façam isso, como eu também o farei, para que nós não tenhamos dissabores em relação a isso. Porque é com muito esforço que a gente consegue as coisas, esforço não só da própria congregação, mas dos irmãos também. Mas é importante que nós zelemos por aquilo que nós temos, ok? Tranquilo? Então, com oração silenciosa, nós estamos despedidos ao nosso momento de comunhão.